Amém? Louvado seja Deus, querido. Feliz poder ministrar no teu coração. Abra a tua Bíblia comigo em Atos capítulo número 1. Enquanto você abre, eu vou falando. Atos capítulo número 1. Era para eu ter ministrado no dia 2, tive que fazer a cirurgia, né? Então me alterou ali de escala. E hoje eu posso estar então tendo o privilégio, né? Porque para mim é um privilégio, uma honra de poder estar encerrando, né, esse momento onde foram 7 domingos de ativação no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Creio que você já está ativado, né, querido? Cabe mais um pouquinho aí? Amém? Louvado seja Deus. Atos capítulo número 1. Acho que não é pilha. Só mutar os outros microfones, que eu acho que deve estar dando interferência de coisa, por favor. Tá? E diz assim, verso de número 4 a seguir: em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e em toda a Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de vista deles. E eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este é o mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma com que vocês o viram subir. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós somos gratos pela leitura da Tua Palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus, queremos estar prontos para receber, meu Deus, de fato, a Tua mensagem. Receber, Pai amado, mais um domingo, um toque fresco do Espírito Santo. Realmente, Pai amado, reaviva aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele, Pai amado, que já não flui mais nos dons espirituais. Meu Deus, reaviva aquele, meu Deus, que por muito tempo ele até tem vindo na igreja, mas ele tem resistido à voz do seu Espírito. Meu Deus amado, que nessa noite possa ser uma noite de transformação genuína, verdadeira, onde o Espírito Santo vai nos pegar, meu Deus, e nos transformar de dentro para fora. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Espírito Santo já está no nosso meio, fazendo uma grande obra em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Pode se assentar, você que está de pé, claro. Essa passagem de Atos capítulo número 1, se eu não me engano, o pastor Marcos, ele até leu esse texto, né? Mas eu não vou trazer aqui, claro, né, uma mensagem baseada naquilo que ele ministrou, né? Ele falou muito a respeito de permanecer em Jerusalém até que nós pudéssemos ser revestidos, né, do poder de Deus. E aí foi especificado ali, né, essa questão de nós permanecermos no nosso lugar secreto, na nossa congregação, ou seja lá o lugar onde Deus mandou nós ficarmos para sermos revestidos de poder. Mas hoje eu quero me atentar para um ponto interessantíssimo, aonde Jesus, quando ele estava reunido com os seus discípulos, no verso de número 8, ele fala que aqueles discípulos, eu entendo que essa promessa se estende a nós, diz que eles receberiam poder quando o Espírito descesse sobre eles, e então a partir daí eles seriam testemunhas. Amém? Louvado seja Deus. Testemunha é aquela pessoa que viu, que apurou algum fato, e ela tem então credibilidade para dizer se aquele fato ocorreu mesmo como dizem que aconteceu, ou se algo na história está sendo mexido. Tanto quanto nós conhecemos aqui, quando nós temos um julgamento, né? Provavelmente você já viu um julgamento, nem que seja pela TV. Sempre existem as testemunhas. Pastor, para que servem as testemunhas? Para a apuração dos fatos. Amém? Louvado seja Deus. Testemunha, é quando a gente vai olhar no dicionário, no sentido figurativo da palavra, é algo ou alguém que serve para apurar se alguma coisa é
verdadeiro. Aleluia, irmão. Ou seja, eu entendo que primeiro a palavra de Jesus para eles, né, depois de dizer que não era para eles se importarem com o tempo, né, que Deus estabeleceu para si, ou seja, o tempo que Jesus voltaria, a sua segunda vida. Eles perguntou: é nesse tempo que você vai restaurar, né, Israel? Ele falou: não, isso aqui não interessa para vocês, né? Isso aqui foi o Pai que estabeleceu. Então não fica tentando adivinhar o tempo, senão você fica louco. Não é verdade? Quantas vezes nós já tentamos adivinhar o tempo da volta de Jesus, né? Uns falaram que era 2000, depois teve 2012, fizeram até aquele filme, né? Aí uns disseram: não, é 2020, certeza. Pior que tá, não fica, estamos em 2025, né? E o negócio lá vai ficando cada vez mais apertado. Então eu não sei quando vai ser a volta de Jesus. Os discípulos também estavam preocupados com isso. Só sei de uma coisa: se ele voltar, eu quero estar preparado. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 3 anos, 10 anos, eu preciso estar pronto. E depois de encerrar esse assunto meio escatológico, Jesus fala assim: mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês receberão poder. Amém? Ou seja, eu entendo que sem o Espírito Santo, irmão, nós não temos nada. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer a obra que o Senhor determinou a gente para fazer. Pastor, não concordo. Tem gente que sem o Espírito Santo eles realizam muitas coisas. Eu tenho que discordar, né? Porque principalmente nos dias de hoje, o que a gente mais vê é o que eu intitulei, que eu chamo e que eu conheço como manipulação do profético. Existe uma manipulação de línguas estranhas. Existe uma manipulação de profecia. Existe uma manipulação de cura. E sabe como que a gente entende aquilo que é uma obra do Espírito Santo genuína e aquilo que não é? A obra do Espírito Santo sempre permanece, irmão. Se o Espírito Santo curou, está curado, pronto, acabou. Se a pessoa for morrer, vai morrer de outra coisa, mas daquilo lá não, porque o Espírito curou. Amém? Se é língua vinda do Espírito Santo, irmão, serve para 2 coisas: edificação pessoal e edificação da igreja. Pastor, disso é balela. Se ninguém está entendendo nada, se ninguém está sendo identificado em nada, edificado, né? Não é Espírito Santo. Esse é o poder que vem do alto sobre as nossas vidas. Amém? Esse é o poder do qual nós queremos que venha sobre nós, para que nós possamos fazer a obra que Ele nos designou. Pastor, e que obra é essa? Sermos suas testemunhas. Amém? Nós temos a responsabilidade de continuar aquilo que os apóstolos eles começaram. Eles começaram sendo as testemunhas de Cristo, dizendo: olha, Cristo de fato ele veio, foi crucificado, mas ao 3º dia ressuscitou e enviou o Espírito Santo agora para ser o consolador, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos instruir em todas as coisas. O Espírito Santo ele coopera com a gente, como nós pregamos o Evangelho, e ele vem com poder e realiza sinais, prodígios e maravilhas para que todos creiam. Amém, irmão? Eu ouvi uma palavra uma vez, eu acho que do Teófilo Hayashi, que ele falava exatamente isso. Nós precisamos urgentemente na igreja resgatar a manifestação de poder do Espírito Santo, porque talvez por meio de uma palavra as pessoas não são convencidas, mas é muito mais convincente quando uma pessoa cego de nascença é curada dentro da igreja, a pessoa virar e falar assim: esse trem de Espírito Santo existe mesmo. É ou não é verdade? É muito mais fácil quando eu passo por uma experiência sobrenatural eu me converter. Por isso que o Espírito Santo, e aqui você não é obrigado a concordar comigo, está tudo certo, eu identifico dessa forma, que de vez em quando o Espírito Santo abre até mesmo os olhos espirituais de um não crente, para ele ver uma cambada de demônio e correr para a igreja. É assim ou não é? Quantas pessoas nós já vimos convertendo porque tiveram uma experiência sobrenatural? Eu morri de medo. Eu vi um vulto passando assim, um negócio que eu não sei. Aí a gente que é crente fervoroso, né? A gente vai lá e bota mais medo para ver se converte de uma vez. É demônio, viu? Tem demônio dentro da sua casa, você está lascado. É ou não é? Aí a pessoa assusta, fala: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vem para Cristo. Aí você receber o Espírito Santo e ganhar a autoridade, que nem é nossa essa autoridade, né? A autoridade está no nome de Jesus. Quem somos nós?
mas nós vamos poder usar a autoridade que há no nome de Jesus para mandar esse mal embora. Vocês estão entendendo? Ou seja, irmão, só existe uma maneira de nós sermos testemunhas fiéis e continuar aquilo que os apóstolos começaram fazendo, recebendo o poder que vem do alto por meio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz algumas coisas para nós. Os dons, acho que já foram falados aqui, né, nos últimos 6 domingos. Você já sabe a respeito dos dons. Eu sei que a maioria aqui se move nos dons do Espírito Santo. Isso é algo extraordinário. Mas existe algo também que o Espírito Santo, ele traz para nós, se chama ousadia. Aleluia. Irmão, um cristão cheio do Espírito Santo, ele não é covarde. Ele vai para cima. Ele não tem medo da guerra. Ele não tem medo de debater com ninguém. E às vezes você fala: ai pastor, mas sabe, a minha sabedoria, ela é pequena, sabe, infelizmente, pastor, eu não sei falar direito. Irmão, isso já está resolvido. Você sabia? Isso já está resolvido. Mateus capítulo número 10, verso número 19 e 20 diz assim: olha, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Ou seja, Jesus ali, deixa eu só explicar o contexto. Mateus capítulo número 10, ele está enviando os discípulos, enviando para eles fazerem a obra. E aí ele começa a falar a respeito da dificuldade que eles enfrentariam por estar expondo a Cristo. E aí ele chega num ponto que todo mundo gosta, né? Quando eles prenderem vocês por anunciarem aquilo que eu estou ordenando, né? Não se preocupe com o que vocês vão dizer ou como vocês vão dizer, porque naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que vos falará por intermédio de vós. Amém, irmão? Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente limita o Espírito Santo dentro da nossa tão pequena e fútil sabedoria. A gente quer limitar o Espírito Santo dentro da nossa pequena, né, inteligência. E a gente olha e fala assim: mas eu não tenho nem escolaridade, pastor. Meu Deus, para ser usado pelo Espírito Santo você não tem que ter escolaridade. Você só precisa se encher dele. Você também precisa entender alguma coisa: quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, mais humilde nós nos tornamos, porque nós entendemos que a obra que Ele está realizando nem é nossa, é dele. Ou seja, pastor, como Deus te usa? Verdade essa frase, é Deus que me usa, eu não tenho glória nenhuma, eu só sou um canal. Porque a partir do momento que eu achar que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, Deus vai levantar outro, não tem problema nenhum. E eu gosto do jeito que Deus, ele trabalha na minha vida. Eu não sei quem lembra, ou quem estava aqui na última quinta-feira, eu preguei a respeito de nós não nos acharmos insubstituíveis. Eu não lembro quem estava aqui. André, acho que estava aqui, né? Mas eu falei exatamente isso. Eu falei: eu não me sinto insubstituível, eu não sou insubstituível. Quem é insubstituível numa igreja, numa congregação, na nossa vida, se chama Espírito Santo de Deus. Ele é insubstituível, o resto é detalhe, irmão. E aí Deus, ele geralmente trabalha na minha vida em si mesmo. Eu preguei essa mensagem na quinta, na segunda estava fazendo uma cirurgia que me possibilitou de fazer qualquer coisa na igreja por pelo menos 15 dias. Você consegue entender? Isso tudo para talvez eu e talvez toda a igreja olhar para mim e falar assim: é verdade, tem fundamento essa palavra. Ninguém é insubstituível. O que será do louvor? Deus já levantou outros ministros, irmão. O que será da palavra? Deus usou por 6 domingos pregadores aqui extraordinários. Por quê? Porque o pastor Felipe não é o pilar da igreja. Deus, Cristo, o Espírito Santo são os pilares da igreja. Meu Deus, mas e se André parar, o que vai acontecer com a célula? Deus vai levantar outro, irmão. Pastor, e se eu não for? Deus vai levantar outro do seu lugar. Mas ai de mim querer que alguém faça a obra que Deus designou para mim. Isso se chama covardia. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, eles têm ousadia. Eles não se preocupam, porque o Espírito fala por meio de nós. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar para a igreja de Corinto, ele fala assim: olha, eu não fui até vós com palavras persuasivas de sabedoria. Não. A única coisa que eu
pus-me a saber no meio de vós é Cristo e Cristo crucificado. Por isso que as minhas palavras não foram de persuasão e de sabedoria, mas de demonstração de poder no Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Às vezes a pessoa do teu serviço, ela não está precisando de uma palavra, ela não está precisando de um salmo, ela não está precisando de uma escatologia, ela não está precisando que você, explique para ela Gênesis, Apocalipse e Cristo revelado em todas as escrituras. Ela está precisando simplesmente você botar a mãozão na cabeça dela e mandar o que tiver lá sair embora. Às vezes o que ela está precisando é que você abrace ela ali naquele momento e comece a ministrar aquilo que o Espírito Santo está te revelando da vida dela. Tem gente que a gente passa, assim ou não é? A gente bate o olho na pessoa, vem aquela impressão que eu entendo que é o Espírito Santo falando conosco, tipo assim, que a pessoa está tão carregada, ela está tão triste, e tudo que a gente faz é falar assim: meu Deus, essa pessoa está ruim. Não, irmão, se o Espírito Santo te revelou que aquela pessoa está ruim, você acha que ele te revelou para quê? Para que nesse momento você seja uma testemunha que Cristo continua vivo, Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua transformando, aleluia. É para isso que o Senhor te mostra as coisas, irmão, para que você seja uma testemunha e dizer: é verdade tudo aquilo que nós pregamos, eu vim te apresentar o Cristo ressuscitado. Eu vou orar para você, eu vou fazer alguma coisa. Não, pastor, lugar de demônio é lá na célula da Andréia, né? Manda para lá, que aí a gente vai para lá na terça-feira e a gente expulsa os demônios, é tudo lá na célula da Andréia. Gente, vocês têm dó da Andréia, não? Cria vergonha, gente, né? Viu que tem um negócio ali, bota o mãozão mesmo e manda sair em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e para, mandar embora todo tipo de demônio. Aleluia, irmão. Seja ousado. Amém? O Senhor, Ele não nos deu espírito de covardia. É Paulo ministrando a Timóteo, tadinho do jovem Timóteo. Pastor, por que Timóteo estava sendo covarde? Porque ele não tinha o Espírito Santo? Não, porque ele buscava a aprovação dos outros. Vai ler as duas cartas de Timóteo. A primeira carta de Paulo, Timóteo, não deixe que o dom que há em ti pereça. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de... Aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar para Timóteo assim: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Sabe o que eu entendo? E aí ele continua falando, né? Porque ninguém te despreze por ser jovem. E aí continua o negócio. E sabe o que eu entendo? Timóteo, por ser jovem, ele estava com medo daquilo que os outros iam pensar se ele começasse a exercitar os dons que Paulo havia transferido. E eu quero falar a respeito de transferência aqui nessa noite, né? Transferido na vida dele, por meio de imposição de mãos, e também os presbíteros oraram para Timóteo. Só que Timóteo era jovem. E aí Paulo, notando que Timóteo estava exercendo os seus dons, provavelmente por medo daquilo que os mais velhos iriam pensar, né? Porque talvez Timóteo olhava e falava assim: meu Deus, se eu começar a fluir aqui nos dons, tem gente que já está na igreja há mais tempo que eu e não flui, vai falar que eu quero me achar, vai falar que eu quero me sentir, vai falar que eu quero me aparecer. Eles que se lasquem. Está na igreja há 30 anos, não quer exercer os dons? Eu quero. Está na igreja há 90 anos, não quer ser usado por Deus? Dá licença que eu sei que tem gente aqui que quer. Não se ofenda não, quando Deus começar a usar aqueles que está chegando agora e parar de usar aqueles que está aí estacionado, sabe? Timóteo estava do mesmo jeito. Então Paulo na segunda carta fala assim: aviva o dom que é em ti, cara. Aquele dom que eu falei para você não deixar morrer, ele morreu. Por quê? Porque você não fluiu nele. Sabe quando eu entendo que a gente, irmão, a gente vai cessar o orar em línguas? Quando a gente para. É assim ou não é? A gente está acostumado a ter aqueles negócios fervorosos na presença de Deus, no nosso quarto, na igreja, e a gente ora em línguas numa frequência, ok. Só que vai passando o tempo, a gente vai falando assim: será que esse negócio é assim mesmo? E a gente vai deixando de lado o dom que o Espírito Santo colocou na nossa vida, e a gente vai exercitando ele menos, até chegar num ponto que a gente já não exercita mais nada. Aquele que antes recebia palavra de conhecimento, agora ele já não recebe mais nada, porque Deus não dá palavra de conhecimento para quem não faz nada, irmão. Aí a gente se pergunta: pastor,
Por que eu não recebo mais revelação de Deus? Porque antes de você querer receber a revelação de Deus, você precisa reavivar o dom que havia em ti. Lembra? Quando Deus te entregava uma palavra, você olhava assim e falava: eu preciso entregar isso. Eu preciso ir lá falar. Eu preciso ir lá contar. Só que agora o Senhor, Ele te mostra as coisas, você fica assim: não, mas e se eu for e não tiver nada a ver? Irmão, se não tiver nada a ver, você faz igual o pastor Felipe. Pastor Felipe de vez em quando recebe umas coisas, vou entregar para os outros e fala assim: se fez sentido, fez. Se não fez, você finge que eu tomo gadernal e está tudo certo. Você descarta a palavra. Se é de Deus, se não é, você que vai medir. Você pode julgar a profecia. Mas eu recebi essa impressão, esses sentimentos, entendi que era o Senhor falando, estou para frente. Agora você julga a profecia. Vê se faz sentido para você. Pastor, mas isso não descredibiliza Deus de forma nenhuma, irmão. Porque senão o próprio apóstolo Paulo, ele não havia falado em 1 Coríntios capítulo de número 14, profetiza, mas os outros julguem a profecia para ver se está de acordo. Julgar a profecia não é menosprezar a pessoa de Deus, irmão, é um cuidado pessoal para sermos edificados somente por aquilo que vem de Deus. Porque existem muitas, inclusive eu recebi na minha vida que não tinha nada de Deus. E qual que é o problema? Se eu me apegasse a essas profecias, Deus não tinha responsabilidade nenhuma de cumpri-las. E se Deus não cumpre uma profecia que alguém me fez, isso a maioria dos crentes, né, menino, que existe na face da terra, vão se ofender com Deus. Mas Deus falou e não cumpriu na minha vida. Se Ele falou e não cumpriu, é porque não foi Ele que falou. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Ele falou, Ele cumpre. Você pode ficar tranquilo. Se Ele falou, Ele cumpre. Se a profecia veio dEle, pode ficar tranquilo que no tempo certo vai acontecer. Aleluia, irmão. Só que o que a gente precisa fazer primeiro? Ser tomado de fato. Veja, por essa ousadia. Ser ousado, irmão. De vez em quando eu olho para dentro de mim e eu falo isso. Falo: Espírito Santo, eu preciso ser mais ousado. Eu preciso ter mais cara. Porque num meio, assim, que eu mais ou menos já estou acostumado, irmão, que o Espírito Santo mandar, a gente está fazendo. Mas pasme você me levar numa festa de aniversário que eu não conheço ninguém, irmão, eu sou o cara tímido que vai ficar num canto a festa inteira sem falar com ninguém, bebendo minha água. Esse sou eu sou um cara extremamente tímido, só não parece, mas eu sou. Até eu pegar uma certa liberdade ali, eu fico com aquela cara assim de tacho no meu cantinho, né, e tudo mais. E eu falava isso com o Senhor, eu preciso ser mais ousado. Eu falei: o que está acontecendo? Então eu entendi que eu preciso de um reavivamento. Espírito Santo, eu preciso que você me pega de novo, como você já fez uma vez, a ponto de eu não conseguir, sabe, nem... Se eu ver um cachorro na rua, eu vou querer falar do Senhor para ele. A ponto de eu não falar: vai lá na igreja que o pastor vai orar para você. A ponto de eu ser canal de Deus para essa pessoa e orar para ela, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. A gente precisa disso, irmão. E o Espírito Santo, porque parece que a gente está falando, vocês falam assim: pastor, isso é uma narrativa. Não. E eu gosto que todas as vezes quando o Espírito Santo vai fazer um negócio desse, geralmente ele tem testemunha comigo. Mal estava passeando com a minha filha lá na Antônio Carlos, a Andréia estava dentro de uma loja, de repente as mulheres de dentro da loja falaram: que lá é teu pastor, chama ele aqui para orar para a gente. Como ela sabia que eu era pastor, né? Aí eu fui, não, estou brincando, né? Assim que a Andréia falou: pastor, elas querem que você ora para elas ali. Falei: uai, agora? Né? Tipo assim, na loja? Uai, então vamos lá, uai. Você entende? Mas e se eu tivesse falado: não, manda elas ir lá na igreja? A gente orou para elas, as duas deu uma cambaleada. Falei: o negócio vai ficar feio. Como tem cliente, Deus não faz manifestar, só segura. Porque se manifestar, o negócio vai ficar feio. E a Andréia me olhava, eu olhava a Andréia e eu falava: e agora?
A gente manda queimar, a gente manda amarrar, a gente manda expulsar, a gente manda ficar quieto. O que vai acontecer aqui? Aí o André me olhava, tipo, você que sabe. Eu olhava para o André e falava, você que sabe, né? E nós está lá e oramos, tal. O que você sentiu? Sentiu uma tontura, assim, que não sei o quê. Amém, você precisa de libertação, né? Vai lá na igreja, nós vamos continuar o que nós começamos aqui. Nunca vieram, mas tiveram um primeiro contato com o Senhor dentro da loja. Por quê? Porque nós não negamos ser usados por Deus naquele momento. Com o cliente entrando, com o cliente saindo, pô, estou me lixando. Se o Senhor quer me usar, eu estou pronto, irmão. E se o Senhor quer te usar, esteja pronto. Pastor, eu vou falar o quê? O Espírito vai falar através de você. Pastor, eu vou orar o quê? O Espírito orará através de você. Pode ficar tranquilo, foi o que o Senhor prometeu. Isso é uma promessa para os discípulos. Quando vocês chegarem numa situação complicada, né? Aqui ele usou a prisão, mas a gente pode expandir para qualquer tipo de situação onde a gente se vê encarcerado. Não se preocupe com aquilo que você vai ter que dizer, com aquilo que você vai ter que falar, porque o Espírito vai falar através de você. Nós vamos ver a mesma coisa lá, né? No menino Jeremias. Esqueci o nome do menino, é Jeremias. O Senhor chega para ele: ei, Jeremias, hein? Desde o ventre da tua mãe eu já te separei por profeta para as nações. Isso aqui é um detalhe importante, irmão. Desde o ventre da sua mãe, Deus já te designou para alguma coisa. Ninguém vem sem propósito. Ninguém vem só para sentar num banco, né, e assistir um culto, ouvir o pastor Felipe falar. Todos nós, desde o ventre da nossa mãe, nós já fomos designados para um propósito. Pastor, por que uns cumprem o propósito e outros não? Uma palavrinha apenas: posicionamento. Um se posiciona, outros, muito pelo contrário, negligenciam o propósito. E aí Deus tem que levantar outro, porque o propósito de Deus vai ser cumprido com ou sem mim. O propósito de Deus vai ser cumprido com ou sem você. Deus quer usar você, mas se você se calar. Lembra a questão da adoração na entrada triunfal de Jerusalém? O povo está lá gritando porque Jesus está entrando triunfamente em Jerusalém. E o povo está lá: ei, mande que a multidão se aquiete, não grite dessa forma. Aí Cristo fala assim: se eles não clamassem, as pedras clamariam, está tudo certo. O objetivo do Pai era que isso acontecesse. Então se eles não falassem nada, o Pai ia fazer as pedras abrir a boca e me adorar, está tudo certo. Você não está entendendo, o meu propósito, ele não tem como ser frustrado. Jó entendeu isso. Depois de passar por toda aquela complicação, depois de, a partir do do capítulo número 38, Deus dá uma lapada em Jó, né? De repente, no capítulo número 42, ele reconhece a Deus dizendo assim: bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu falei de coisa grande demais que eu não sabia, eu tentei entender coisas preciosas demais que não cabem no meu entendimento raso, mas uma coisa eu sei: o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos serão frustrados. Pastor, se os planos do Senhor, vocês estão entendendo a palavra? Tá. Se os planos do Senhor não podem ser frustrados, pastor, então que diferença faz eu me posicionar ou eu deixar de me posicionar? Para Deus não muda nada, para nós muda tudo. Porque da mesma forma que nós vemos em Coríntios, e aqui eu quero fazer uma metáfora, tá bom? Uma metáfora, porque lá Paulo ele está falando de finanças, sim, ponto. Mas Paulo fala assim: Deus dá semente ao que semeia. E aí eu levo isso para tudo na minha vida. Deus dá semente ao que semeia, Deus dá dom para quem usa, Deus dá ministério para quem faz, Deus cumpre propósito para quem se posiciona. Eu levo isso para tudo. Ou seja, para Deus não muda nada a minha falta de posicionamento. Ele vai levantar outro, mas para mim muda tudo. Por quê? Porque eu poderia ser, na minha pequenez, na minha insignificância, parceiro de Deus para que um propósito fosse estabelecido. Irmão, ser parceiro de Deus naquilo que Ele quer fazer nessa cidade, para mim não é um fardo, para mim é um privilégio. A gente fala: não, pastor, mas a cidade é difícil demais. Eu nunca vi uma cidade tão difícil que Deus não possa alcançá-la.
Agora, se talvez a gente parasse de olhar para a dificuldade da cidade e nos posicionasse como cristãos genuínos em todo canto que a gente vai, talvez a cidade já estava diferente, irmão. É assim ou não é? Eu já falei disso aqui. Se cada um de nós que estivéssemos aqui, né, nós nos posicionássemos como cristãos genuínos, irmão, a gente tocaria essa cidade de uma forma muito rápida, porque aqui na igreja tem tudo. É ou não é verdade? Pastor, tem profissão nenhuma. Você é vizinho de alguém. Você manifestar o caráter de Cristo, seu vizinho já vai saber. É ou não é? Aí tu sai, dá um bom dia para ele, fala que Jesus te abençoe. Aí ele já vai olhar, cara estranho. Aí ele vai na padaria, tá o padeiro lá, também é crente. Vai falar, toma o pão e leva o pão da vida junto, né? O cara já não tem saída. Aí ele vai no mecânico, o mecânico também é crente. Aí ele tem que voltar embora de ônibus, quem tá lá? O Sandro. É ou não é verdade? O Sandro, e aí meu filho, vamos subir, você quer uma viagem aqui, para onde você vai? Eu tenho um cara que leva para um destino legal chamado céu, Jesus Cristo, vai te apresentar Cristo também. Não tem para onde fugir, irmão. Todos os lugares da cidade, se existir um cristão posicionado, as pessoas serão alcançadas pelo amor do Senhor. Então a gente precisa dessa ousadia, de quê? Deixar Deus nos usar quando Ele quiser nos usar. O problema é que a gente quer escolher quando Deus quer nos usar, é assim ou não é? Deus, hoje eu vou ministrar na célula, me usa. Não, irmão, às vezes Deus quer te usar lá naquela reunião, no início do seu serviço, sabe? Aquela reunião de 10, 15 minutinhos antes. Você às vezes pode só levantar a mão e falar assim, ei, posso fazer uma oração para a gente começar esse dia? Prometo que vai ser rápido, não vai atrasar em nada abrir esse lugar aqui. Uma oraçãozinha, 5 minutinhos. Às vezes aquela pessoa que está chorando lá na cozinha, lá na hora do almoço, ou foi para o banheiro, você sentiu falta dela lá no teu serviço, vai atrás dela e pergunta o que está acontecendo e deixa Deus te usar, irmão. A gente às vezes quer escolher, não, hoje eu vou pregar, hoje Deus me usa. Não é assim que funciona. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, para ser do jeito dele. Para quê, pastor? Para que em nós não haja glória, porque toda glória é dele, toda honra é dele, todo louvor é dele, todo poder é dele, toda majestade é dele, tudo vem dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu gosto desse versículo. Vocês já estão até chateados de eu falar dele. Romanos 8:18. Quem não decorou Romanos 8:18 ainda, irmão, não sei o que vocês estão fazendo aqui me ouvindo, né? Porque lá diz, toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Para que você acha que nós fizemos 7 domingos de reativação espiritual, irmão? Você acha que a gente fez 7 domingos, né? Esse é o 7º de ativação espiritual para você ficar mais firme na igreja? Não, irmão, é porque a gente quer ver você fluir mesmo no Espírito Santo. A gente quer que você receba aqui e leve lá para fora. A gente quer que você receba aqui e leve para sua casa. Que leve para o seu marido, talvez que ainda não é convertido. Que leve para os seus filhos, que está dando trabalho. Que leve, sabe, para alguém, para alguma coisa, sabe? Você vem aqui, seu espírito é ativado. Você entende o propósito de Deus para a sua vida e vai fluir lá fora, irmão. Pastor, quer dizer que eu não vou fluir aqui dentro? Claro que vai, você tem excelentes oportunidades de fluir aqui dentro, mas aqui dentro é um espaço muito pequeno para o tamanho da obra de Deus. Eu sempre falo isso, o menor lugar onde eu posso cumprir o meu propósito, que Deus me chamou para cumprir, é dentro da igreja. Pastor, por que aqui é o menor lugar? Porque aqui a maioria que vem, geralmente, já é convertido. O que você acha que é mais fácil? Dar uma palavra para um convertido ou para um não convertido? Você acha que é mais fácil você entregar uma revelação para a irmã do coque ou para o ateu? Irmão, são perguntas óbvias. Lá fora parece que a resistência é muito maior. Lá fora parece que o mundo quer nos perseguir, não tem problema. Eu conheço alguém na Bíblia que estava perseguindo Cristo e ele teve que cair do cavalo, ter um encontro com Cristo e se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Eu não me preocupo com quem persegue a igreja hoje, irmão. Sabe por quê? Porque amanhã ela pode estar fazendo uma grande obra. Quando eu olho para alguém perseguindo a igreja, eu só oro assim, Deus, derruba ela do cavalo. Vai ela ter um encontro contigo, deixa cego 3 dias, miserável, né? Para entender o seu poder. Assim como o Senhor fez com Paulo. Fica tranquilo, irmão. Está tendo perseguição para o teu lado, ora dessa forma. Fala, Deus, derruba ele do cavalo.
Hoje me persegue, mas não me persegue, persegue o Senhor, porque eu estou fazendo o que você mandou. Sabe, irmão, a gente precisa se tirar um pouquinho de cena. Isso é verdade, não está aqui não, mas eu vou para esse caminho porque o Senhor está conduzindo, está tudo certo. Mas a gente precisa se tirar de cena. Às vezes a gente se chateia, se magoa, porque a gente fala assim, eu estou sendo perseguido. Depende, se a obra é sua, é você. Agora, de vez em quando a gente sofre alguns levantes, né? Eu falo, Senhor, estão te perseguindo. Senhor, estão te caluniando. Senhor, estão te difamando. Porque eu estou fazendo só o que o Senhor me mandou, ou seja, a obra é sua, é o que eu estou expondo, eu estou expondo o Senhor. Se estão falando, não está falando de mim, está falando do Senhor, o que é que nós vamos fazer? A gente precisa sair um pouquinho de cena e devolver aquilo que é de Cristo, irmão. É engraçado que Paulo, ele tinha carta para prender os cristãos. Amém? Só que quando Cristo aparece para ele, ele fala assim, eu sou Cristo dos cristãos que você está perseguindo. Não, Cristo aparece para ele e fala assim, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Porque quando as pessoas perseguem um cristão, irmão, elas não estão perseguindo o cristão em si, elas estão perseguindo Jesus, a quem nós servimos. Por isso que lá em Mateus capítulo número 5, nas bem-aventuranças, o Senhor, ele vai falar, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, caluniarem, inventarem todo tipo de mentira por causa do meu nome. Vocês são felizes quando isso acontecer. Por quê? Porque vocês receberão a coroa da vida. Aleluia, irmão. Tem alguém te esperando. Você consegue entender? Agora, tem uma pessoa que quer saber se esse Jesus, ele é de verdade mesmo. Se esses negócios que a gente vive na igreja é de verdade mesmo. Se esse negócio de Bíblia é verdade mesmo. E às vezes tem um monte de testemunha covardada. Nós, quando recebemos o poder do alto, a primeira coisa que nós nos tornamos, testemunhas. Ou seja, nós apuramos que tudo isso é verdade. Por quê? Porque eu era. Sim ou não? A melhor frase de toda a testemunha de Cristo começa com eu era. Sabe por que eu sou uma testemunha de Cristo? Estou imaginando alguns falando. Alguém chega, não, esse negócio de Jesus não. Sabe por que esse negócio de Jesus é verdadeiro? Deixa eu te falar um negócio. Eu era viciado em droga. Eu era viciado na vida. Eu era um perdido. Eu era um fracasso. Eu era alguém que cresceu sem pai, sem mãe. E hoje eu sou pai de uma casa, pai de uma família. Sabe, o Senhor restaurou a minha sorte. Se Ele não existe, então nem era para eu estar aqui mais. É verdade, eu sou testemunha. Eu não estou te falando daquilo que eu ouvi falar, eu estou te falando daquilo que eu vi Ele fazer na minha vida. Tem gente que se preocupa tanto, o que eu vou falar? Fala de você. Se alguém pergunta, pastor, Deus faz grandes coisas, né? Eu falo sim, inclusive sua vida transformada foi um ato gigante. E aí a gente está preocupado, não, mas eu preciso montar um esboço, irmão, você já é o esboço do Senhor. Às vezes, pelo simples fato de você contar o seu testemunho, o Espírito Santo vai fazer a obra. Não é a gente que convence. Você está entendendo? Por muito tempo eu fui esse bobo. Eu achava que eu tinha que convencer as pessoas. Estou pregando, o povo não converte. Deixa eu acelerar, né? Estou pregando, o povo não converte. Mas por que o povo não converte? Então vou estudar mais, vou fazer um negócio mais legal. Vou virar um giraia em cima do altar e eu vou dar uma voadora e aí todo mundo vai converter agora. Até que um dia o Espírito Santo falou assim para mim, seja menos. Se eu não convencer, você vai convencer. Quem é você na fila do pão, cara? Aí eu olhei para dentro de mim e falei assim, pior. Eu estou tentando convencer, sendo que Ele não me chamou para convencer. Ele só disse algo interessantíssimo que está lá em Marcos, capítulo número 16, verso de número 15, que todo mundo também conhece de cor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a minha missão. É ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, irmão. Se Deus me der a graça, ainda batizo alguns no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles sejam salvos, amém, aleluia, essa é a minha função. Agora, se vai convencer, aí é com o Espírito Santo, irmão, já não me preocupo mais,
Por isso que todo lugar que me dá oportunidade eu estou indo. Esses tempos para trás, acho que foi, não lembro se foi em janeiro ou ano passado, acho que foi em janeiro desse ano, eu não lembro, eu sei que as irmãs foram fazer um culto das irmãs, de tarde, me deram oportunidade, eu fui igual um leão, irmão. Falei, opa, André estava lá comigo, eu sempre tenho testemunha, e geralmente sempre é André, né? Fomos lá para o culto da tarde. A moça que me chamou falou, uai, achei que ele nem ia aceitar, só 3 cabeças, irmão, preguei para 3 cabeças como se tivesse. Não estou nem rasgando se tem 3, tem 5, tem 10, tem centenas, se tem milhares. A minha função é pregar, esse é meu propósito, irmão. Eu não vou negligenciar o propósito de Deus na minha vida. Sabe por quê, irmão? Ele vai dando semente para quem semeia. Você quer mais palavra, irmão? Procura mais gente. Procura mais oportunidades. Aí ele fala, Deus, me dá uma revelação nova. Ele vai falar, para quê? Você não usou nem as antigas. Deus, me dá um dom novo. Para que você não usa de línguas? Que é para edificação pessoal. Você não está usando nem o primeiro que eu te dei. Você quer outro para quê? Você está conseguindo entender, irmão? Despreocupa um pouquinho. Sai de cena. Seja uma testemunha fiel, cheia de ousadia, assim como Pedro, no capítulo de número 2, um estava caçoando, dizendo, não, eles estão tudo tonto, está bêbado essa hora da manhã. Outros falavam assim, não, mas a gente está ouvindo eles falarem maravilhas sobre Deus na nossa língua materna. E aí Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, irmão, com ousadia. 3.000 homens se convertem, sem contar mulheres e crianças. Por quê? Porque Pedro, ele não pregou sobre si, ele simplesmente disse, nós somos testemunhas de quem Cristo é. E vocês não estão vendo essas 120 pessoas aqui? Vocês conhecem elas. Olha o testemunho, olha o que Deus está fazendo na vida delas. Vocês acham mesmo que elas têm capacidade intelectual de cada um falar na língua materna desse monte de gente que está aqui? Isso se chama Espírito Santo. Quando você não tiver nada para falar, essa é uma dica. Você vai virar para a pessoa e falar assim, olha para mim. Pastor, mas aí eu estou chamando a responsabilidade para mim? Não, você só vai mostrar o que o Cristo ressurreto fez na sua vida, irmão. Fala, olha para mim. Eu não vou tentar te convencer, porque eu não preciso que ninguém me convença de Cristo, porque Ele se manifestou na minha vida e mudou minha história. Ninguém precisou fazer nada para mim, porque Ele fez. Entende? Amém? Porque se a gente não se manifestar, irmão, como que nós vamos avançar o reino de Deus? Romanos 10, 14, 15 diz, porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Então Paulo aqui ele está tratando com os romanos ainda. Mesmo Romanos capítulo número 8, verso de número 18, que ele fala que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Lá em Romanos capítulo número 10, agora Paulo está falando assim, mas como que eles vão ter fé naquele que eles não conhecem? E como que eles vão conhecer se não tem quem prega? Como que eles, como é que vai fazer? Porque tudo depende de um posicionamento. E aí Paulo está falando assim agora, isso ele está falando no sentido missionário mesmo, missão. Como que eles vão pregar se eles não forem enviados? Eu estava pensando nisso lá em casa, num tempo de meditação, eu falei, Senhor, e aí? Como então que a gente vai pregar se a gente não for enviado? E aí o Senhor me respondeu nas claras, né? Porque nosso relacionamento é meio assim. Aí ele falou, mas você já foi enviado, filho. Falei, fui nada, ninguém me consagrou a missionário, ninguém ungiu minha cabeça e disse, agora você vai, e puf, me chutou para lá, né? E fica tranquilo, a gente sustenta por um tempo, depois você se vira, né? Isso não aconteceu. Ele falou assim, claro que já aconteceu, eu vos enviei em meu nome. Agora, como pregarão se não forem enviados? Sabe qual que é o problema da maior parte da gente? É que a gente está esperando um cargo para cumprir o propósito do qual Deus já nos enviou para cumprir, irmão. Ele já nos enviou, eu já li aqui em Marcos capítulo número 16.
e de pregar o evangelho. Irmão, você já está mais do que enviado. Você não tem o aval do pastor, você tem o aval de Cristo. Vai e prega, vai e faz discípulos em todas as nações, vai e batiza os outros no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai e faz. Aí a gente está esperando, não, quando eu for consagrado. Você já foi, irmão, pelo céu. Aleluia, e está tudo certo. A gente precisa de ousadia para ir pregar o evangelho. Pastor, mas tem algumas coisas que nós vamos ter que enquadrar ali dentro daquilo que a gente entende, né, de autoridades estabelecidas para a igreja. Sim, nós vamos ter que enquadrar, irmão, mas porta para fora, isso não vale de nada. Vê lá, se só quando me ungirem missionário que eu vou levar comida para os outros. Vê lá, só quando me ungirem missionário que eu vou pregar o evangelho para quem estiver no ponto de ônibus ou quem estiver na sarjeta, irmão. Se Cristo já falou para eu ir para todo mundo e pregar o evangelho, eu já estou mais que enviado. Agora a gente fica pensando, pastor, por que muita gente não se converte? Você já parou para pensar que às vezes eles nunca ouviram falar de Cristo? Pastor, lógico que já está na televisão, está no rádio. Não, eles nunca ouviram. Nunca. Porque uma coisa eu estou passando, tem um grupinho lá de jovem cantando um louvor, beleza, eu entendi, eu escutei o louvor, eu tenho ouvido para isso, né? Às vezes passa ali um programa de rádio, uns 15 minutinhos da palavra de Deus, beleza, eu entendi, captei. Mas às vezes eles nunca tiveram ninguém que assentaram com eles e falaram assim, deixa eu te apresentar a Cristo. É diferente, irmão, porque aí não é só conversa. Você está entendendo? Aí não é só uma mensagem qualquer, é uma mensagem baseada e cheia do poder do Espírito Santo. Davi, ele entendeu o quão ele necessitava do Espírito Santo de Deus, que em Salmo 51, verso de número 3, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, e eu estou caminhando para o final. Deixa eu te falar uma coisa. Davi pecou, como todos nós. Mas Davi, ele entendeu uma coisa. Falou, cria em mim, Deus, coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi estava falando para Deus, e por isso que eu entendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é Deus, se o Senhor quiser tirar o reinado, pode. Se o Senhor quiser tirar minha família, pode. Se o Senhor quiser tirar meus amigos, pode. Quer tirar as riquezas? Manda embora. Mas da tua presença eu não quero sair, eu não quero perder o Espírito Santo. Porque isso, Davi entendeu que era a coisa mais preciosa que ele tinha. E hoje às vezes a gente não quer perder nada, mas estamos perdendo o Espírito Santo, assim como Sansão, e não estamos percebendo. Para mim o que mais me impressiona na história de Sansão não é a força, não é o quão burro ele foi de ver claramente que a mulher estava tentando trair ele, né? Porque não é possível, por 3 vezes a pessoa te perguntar qual que é o segredo da sua força. Nas 3 vezes você falar qual que é o segredo, minutos depois, misteriosamente, a pessoa fez exatamente o que você falou que não poderia ser feito para minar a sua força, né? Isso para mim passa da inocência e da paixão, é burrice, né? Então não me impressiona o quão idiota Sansão foi, mas me impressiona dele se levantar e dizer, eu vou sair contra os filisteus como eu fiz das outras vezes. E a Bíblia faz questão de registrar, mas ele não percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele. Isso é sério, irmão. Quando a gente já não percebe mais que o Espírito Santo está indo embora. E aí o que resta para nós? A Bíblia vai dizer, somente uma ardente expectativa do juízo final de Deus. Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que quebranta os nossos corações. É o Espírito que traz poder. É o Espírito que traz ousadia. É o Espírito que faz a gente fluir em dons. É o Espírito que traz sabedoria. É o Espírito Santo. Aleluia, irmão. É o Espírito Santo. Paulo em Efésios 5, 18 ao 20.
Ele vai dizer: olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Toda vez que você vê uma vírgula, você para, porque vai vir alguma coisa que, fala a respeito daquilo que está falando agora mesmo. Porque tem gente que vê uma vírgula e fala: é outro versículo, pastor, outro contexto. Eu falo: não é, né? Para ser outro contexto, no mínimo tinha que ser um ponto final. Uma vírgula não dá, me quebra. Interpretação básica de texto: como que eu vou me deixar encher do Espírito Santo? Paulo fala: falando entre vocês com salmos, louvor, louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí em Joel capítulo número 2, nós também temos algumas instruções de como nós nos enchemos do Espírito Santo. Primeiro, rasga os corações e não somente as vestes. Joel 2 é tão conhecido que eu vou só citar. Primeiro, rasgue os corações, não somente as vestes. O que Deus está falando? Na minha presença não pode haver hipocrisia. Tem muita gente fazendo apenas o ritual. Eu não quero que você faça o ritual. Eu não quero que você levante as mãos na hora do louvor porque você aprendeu assim. Eu quero que você levante as mãos na hora do louvor porque as mãos levantadas significam rendição. Ou você está se rendendo por completo ou você abaixa essa mão. Isso é rasgar o coração e não as vestes. E aí lá em Joel capítulo número 2, ele vai dizer assim: olha, chorem os ministros e os sacerdotes do Senhor, chora mesmo de arrependimento, proclamem jejum. Pastor, por que o jejum é uma das formas de nós nos enchermos do Espírito Santo? Porque mata a sua carne. Jejum. E aí nós estamos no jejum de 21 dias, de falar apenas palavras que edificam. Assim como Paulo instruiu Efésios: olha, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Como que vocês vão ser? Falando entre vocês salmos, louvando ao Senhor de todo o coração, salva, e dando graças a Deus. Olha só que interessante. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, inclusive as ruins. Por que, pastor? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Todas as coisas. Para mim parece ruim, mas para Deus é ótimo, porque pelo menos está dentro do propósito dele. Aleluia, irmã. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmão. Sabe, se nós entendermos o quão sério e o quanto nós precisamos da presença do Espírito Santo e ter um Espírito renovado dia após dia, veja, não é domingo após domingo, é dia após dia. Amanhã, quando você acordar, fala: Senhor, ativa o meu espírito de novo. Não é 7 domingos de ativação no espírito, é uma vida de ativação no espírito. Sabe? Isso é muito sério, porque nós só podemos transferir para as pessoas aquilo que nós temos. Vou repetir, e agora eu entrei na conclusão. Nós só podemos transferir para as pessoas aquilo que nós temos. Pastor, o que você tem? De mim nada. Eu não tenho nem inteligência, nem sabedoria, mas da parte dele, para mim, talvez a gente consiga extrair alguma coisa. Amém, irmão? Eu não transfiro algo meu, eu transfiro dele. Ele me enche, eu transfiro. Ele me enche, eu transfiro. Por que essa palavra é tão importante? Transferência. Por isso que não é qualquer pessoa que põe a mão na minha cabeça. Pastor, você é arrogante. Não, eu sou responsável. Porque a primeira vez que nós vamos ver a imposição de mão estabelecida na Bíblia, a imposição de mãos é transferência. Isso é interessantíssimo. É uma ordem do Senhor. Olha, aquele que cometeu o pecado colocará a mão na cabeça do novilho para que seja transferido os seus pecados. Você consegue entender? Quando alguém põe a mão na sua cabeça, irmão, ele está transferindo alguma coisa. Por isso não me leve a mal. Eu e minha esposa, a gente é bem chato com isso. Não é qualquer pessoa que pega a Sofia. Não é qualquer pessoa que põe a mão na minha filha.
Não é qualquer pessoa também que eu vou deixar me abraçar e colocar a mão em mim. Eu sou estranho com esse negócio. Pastor, mas maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas você vai querer caçar treta espiritual, irmão? Você está custando aguentar as que você tem. Você vai ficar caçando transferência. Pastor, por que eu recebo aqui? Para transferir lá fora. Amém? Porque você só pode transferir aquilo que você tem. Antigamente, eles colocavam a mão em cima da cabeça do novilho para transferir o pecado, para aquele novilho ser sacrificado e os pecados ser perdoados. Aí veio Cristo, nossos pecados foram transferidos para Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele fez o sacrifício dos sacrifícios. Pastor, e por que agora nós usamos a imposição de mãos? Para transferir para vocês o dom gratuito de Deus e do Espírito Santo, que são os dons espirituais, que é a ousadia no Espírito, que é a unção do Senhor. Nós transferimos. Agora deixa eu te perguntar, o que você tem transferido dentro da sua casa? O que você tem transferido no seu trabalho? O que você tem transferido na sua comunidade? O que você tem transferido, seja lá na sua célula, seja aqui numa reunião como essa? O que nós temos transferido? Deixa eu falar para você, não me importa o que você transferiu até agora, mas a partir de hoje, nós vamos transferir única e exclusivamente poder do alto vindo do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu declaro sobre a sua vida, tudo que você vai transferir para as pessoas é poder do alto vindo do Espírito Santo de Deus. Você vai ser um canal de bênção, você vai ser um canal de cura, você vai ser um canal de transformação, você vai ser um canal de sinais, de prodígios, de maravilhas. Você vai ser um canal aonde o Espírito Santo vai te encher, porque Ele sabe que você vai derramar, irmão. Aleluia. Deixa Ele derramar em você hoje, para que você derrame em alguém amanhã. Não retenha, irmão. A pior coisa que a gente pode querer é andar com óleo velho. É ou não é verdade? Além de não prestar para nada, ainda fede. É ou não é? Deus me livre de óleo velho. Já comeu pastel na feira? Você tem certeza que foi feito em óleo velho, irmão? Você sente o gosto na hora. Fala, óleo miserável, ruim, perdido. Tá velho esse trem? Deus me livre, né? Porque é impossível você não sentir o gosto de óleo no pastel da feira, irmão, né? Às vezes você pede um pastel com carne, você vai receber óleo com carne. Isso é óbvio, é pastel de feira. Mas quando o óleo ele está velho, você sente na hora. Você dá a primeira mordida, quando sobe aquele vapor, você fala, nu, Deus me frie, você joga até fora. Na presença de Deus é a mesma coisa, irmão. Deixa eu te dar um conselho e pode ficar de pé no seu lugar que nós já vamos orar. Deixa eu te dar um conselho. Joga o óleo velho fora. Fazer o quê? Já negligenciou mesmo? Não usou o óleo que o Senhor derramou sobre ti? Eu estou falando óleo, claro, é ilustração a nível da unção que desce do Espírito Santo, né? É só a nível de ilustração. Mas já que você não usou o óleo velho mesmo, o Espírito Santo vem, derramou na sua vida no primeiro domingo, derramou na sua vida no segundo domingo, derramou no terceiro. Você está lá, Deus me enche, me enche. Você já é um obeso espiritual, né? Me enche, me enche, me enche, me enche, irmão. Ele já usa para alguma coisa, sabe? Não deixa o óleo ficar velho, não deixa estragar, irmão. Não, deixa eu te dar uma palavra, rema. Pastor, mas se tudo que Deus me der eu transferir, como é que vai fazer? E eu? Irmão, Ele é uma fonte inesgotável. Você precisa entender isso, Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você der, mais você tem. Quanto mais você der, mais você tem. Quanto mais você manifesta o poder de Deus, mais poder de Deus te alcança, irmão. Quanto mais você fala do Senhor, mais sabedoria Ele derrama sobre a sua vida. Ou seja, pastor, o que eu preciso fazer? Vamos encerrar esse negócio logo, não te aguento mais ouvir falar. Eu vou te falar o que você precisa fazer. Se posicionar, deixar o Espírito Santo vir com poder sobre a sua vida, para você se tornar uma testemunha fiel de quem Cristo é. Aleluia, irmão. Aleluia.